Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Em meio à limpeza e à reconstrução, novos relatos dos momentos de perigo vividos pelos gaúchos na maior catástrofe ambiental do estado. Vídeos revelam o desespero de pacientes, médicos e enfermeiros de um dos principais hospitais do Rio Grande do Sul quando começou a inundação. A mãe de um bebê chegou a colocar a criança em uma caixa térmica para que ela fosse resgatada. Quando o bairro mais populoso de Canoas inundou, o Hospital de Pronto-Socorro Municipal atendia 101 pacientes. Alguns estavam muito debilitados. A água subia depressa, 10 centímetros a cada 15 minutos. Em poucas horas, o primeiro andar ficou submerso. Pacientes em macas foram então carregados pelas escadas. Foi uma corrida contra o tempo, contra a força da água. Agentes do SAMU e bombeiros nadavam porque queriam alcançar um buraco aberto na parede. A missão era levar uma pessoa em estado crítico, num colchão inflável, até o barco do resgate. A gente começou às 23 horas de sexta e parou às 3 horas da manhã de domingo, quando saiu a última vítima. A nossa equipe saiu junto, daí com outro barco, quando não tinha mais ninguém para ser retirado. Eles ficaram dentro dessas horas, praticamente 12 horas dentro da água. Uma mãe fez o que foi possível para conseguir que o filho fosse resgatado. Este é o segundo maior pronto-socorro público do estado. Além de pacientes e profissionais de saúde, cerca de 100 pessoas procuraram abrigo. Quando a água começou a subir depressa, a mãe, com o bebê de colo, abriu esta janela. Ela lançou uma caixa térmica. Dentro estava a criança. O Marlon, que é voluntário e morador de Canoas, passava de barco na porta do hospital bem naquele momento. Então, estava tudo enrolado, né, em cobertores, assim, né, e, assim, muito pequeno, né, assim, tamanho do meu braço, assim, eu desenrolo, assim, um pouquinho, assim, e eu vejo que é a face de um bebê, não posso dizer que é um recém-nascido, mas uma criança pequena ali, nenezinha. Eu fiquei espantado, né? A mãe da criança ficou no hospital porque não havia chance de sair pela janela. A Prefeitura de Canoas e o Conselho Tutelar não souberam informar a identidade e a localização de ambas. Mas os voluntários confirmaram que a mãe e o bebê se reencontraram. Eu gostaria muito de reencontrar a mãe e o bebezinho. Imagino o pânico que eles não tiveram, né? Um ato dessa mãe de entregar uma caixa com, de repente, o próprio filho, né? E num ato assim, se eu não conseguir sair daqui, pelo menos salva ele, né? 3 pacientes morreram pouco tempo depois dos resgates. O hospital continua alagado. O prejuízo ainda não foi calculado. Os pacientes resgatados estão internados em outros hospitais da região. Tivemos a maior evidência do preparo, do alto preparo da nossa equipe, para que pudesse, num primeiro momento, manter a estabilidade, a calma, para poder realmente focar no atendimento dos pacientes, que eram pacientes críticos, tínhamos pacientes críticos também. E você vai ver também. Cidades começam a limpeza após a água baixar no Rio Grande do Sul. 900 toneladas de entulho já foram retiradas de um único bairro na região metropolitana de Porto Alegre. Em Canoas, geradores de energia chegam para ligar bombas de escoamento de água. Em São Paulo, obra do metrô abre cratera em condomínio. Polícia pede prisão de criminoso que roubou e foi atropelado por carro de luxo. Irã marca eleições após morte de presidente em queda de helicóptero. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Um adolescente de 16 anos matou o pai, a mãe e a irmã dentro de casa na capital paulista. A arma usada no crime pertencia ao pai, que era guarda municipal em Jundiaí,
interior do estado. De acordo com a polícia, o jovem decidiu matar a família porque os pais, como forma de castigo, retiraram o celular dele. O carro fora da garagem e a falta de movimentação não foram suficientes para despertar a desconfiança dos vizinhos. Somente 2 dias depois de matar a família, o adolescente de 16 anos chamou a polícia para confessar os crimes. Solange Aparecida Gomes, de 50 anos, Isaac Tavares Santos, de 57, e a filha deles, Letícia, de 16, foram mortos pelo jovem, que era filho adotivo do casal. O adolescente contou em depoimento que depois de matar o pai e a irmã, resolveu almoçar e ir para a academia. Em seguida, voltou para esperar a mãe, que foi executada assim que entrou em casa. Ele também disse à polícia que não se arrepende e que faria tudo de novo. Ainda de acordo com o depoimento, o jovem sempre teve desentendimentos com os pais. Ele relata que na última quinta-feira teria sido chamado de vagabundo pelos dois, que também não permitiram que ele usasse o celular para um trabalho de escola. Na sexta, o adolescente testou a arma enquanto estava sozinho em casa. Os investigadores vão buscar as imagens das câmeras de segurança da casa da família e da vizinhança para tentar entender a dinâmica dos assassinatos. Aconteceu de a gente ouvir na sexta-feira um barulho e aí a gente acabou meio que não sabendo o que seria, se era uma bomba, o que seria, se era para cá, se era para rua de baixo. E aí ontem à noite aconteceu que a gente ficou sabendo dessa fatalidade. Para essa psicopedagoga, pela forma como planejou os crimes, o jovem apresenta sinais de ser um psicopata. Com certeza, um garoto deve ter alguma perturbação psíquica, alguma psicopatia. Tem um gatilho, que foi aí a questão da frustração, dele não poder lidar com a frustração e que aí então desencadeou essa ira que ele foi elaborando. O adolescente foi recolhido na Fundação Casa e vai responder pelos atos infracionais de homicídio, feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e por tratar com desprezo os corpos. Se ele fosse maior de idade, a gente faria uma somatória dos homicídios, para cada homicídio de 12 a 30 anos, porque é qualificado. Porém, como ele é adolescente, enfim, pelo sistema do Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai ficar, no máximo, 3 anos. A guerra pelo controle de comunidades tem aterrorizado os moradores do Rio de Janeiro. As tentativas de invasões são frequentes e os confrontos deixam muitas pessoas no meio do fogo cruzado. Juliana chegava ao trabalho quando ouviu o barulho dos tiros. Ela corre para abrir a porta do salão, mas não consegue. Numa reação rápida, a manicure deita no chão para se proteger. Em seguida, 6 homens passam correndo. Logo depois, um policial militar aparece atirando. Uma senhora que vinha atrás é amparada por outro PM. Eu falei, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se eu abrir a porta, é capaz deles entrarem comigo e aí eu vou morrer com certeza. E eu tenho só a agradecer a Deus, porque foi a mão dele. Não tem outra explicação. Segundo a polícia, os criminosos pretendiam invadir a comunidade do Batã quando foram impedidos pelos PMs. 5 suspeitos foram presos e 2 pistolas apreendidas. A Zona Oeste é uma das áreas com mais tiroteios na região metropolitana do Rio. Foram mais de 300 só este ano, com 69 mortos e 72 feridos. Números impulsionados principalmente pela disputa de territórios entre criminosos. O fim de semana também foi de violência na comunidade de Rio das Pedras. A região, dominada por milicianos, tem sido alvo de traficantes. Pelas redes sociais, criminosos exibiram um arsenal usado na disputa pelo território. São dezenas de fuzis e até uma metralhadora antiaérea. O resultado do confronto foi registrado por moradores assustados. Olha o portão aqui da vila. Olha o carro aqui, ó. Aqui o muro. 6 suspeitos foram presos e drogas e armas foram apreendidas. A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região. O nível da Lagoa dos Patos está oscilando e as cidades da região continuam em estado de alerta. O nosso colega Jairo Bastos tem as informações ao vivo. Olá, Jairo, boa noite. Qual é a situação de momento?
Olá, Cris, boa noite para você. Celso, boa noite a todos. Aqui em Rio Grande, a água da Lagoa dos Patos chegou a regredir pela manhã, mas à tarde voltou a subir cerca de 18 centímetros. Agora está em 37 centímetros acima da linha do cais. Nessa área onde eu estou aqui, que é a área central da cidade, é nítido o avanço da água. Aqui ao lado, o mercado público da cidade que volta a ser inundado. Essas inundações bloquearam ruas na cidade, as aulas estão suspensas e 2 postos de saúde precisaram ser fechados. Cerca de 630 pessoas estão fora de suas casas só aqui em Rio Grande, vivendo em abrigos, e mais de 1.000 animais foram resgatados. Um desses resgates aconteceu durante o final de semana. Empresários se reuniram para resgatar 2 éguas que estavam ilhadas há vários dias. Um helicóptero da Marinha viu esses animais e acionou então o resgate por terra. Motos aquáticas e botes trouxeram os animais para a terra firme, que agora estão recebendo cuidados de um morador aqui da cidade. Além de Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, São José do Norte e Arambaré, todas aqui na região sul do estado, também decretaram estado de calamidade pública. Celso, Cris. São imagens que continuam chocando a gente, não é, Jairo? Obrigada. O trabalho de limpeza começou nas cidades gaúchas em que a água começou a baixar. Em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, foram retiradas 900 toneladas de entulho de apenas um bairro. Um cenário difícil de descrever. Uma realidade jamais vivida antes por qualquer morador da cidade. Muito triste mesmo. Todo mundo perdeu tudo. Quem tinha pouco perdeu pouco, quem tinha bastante perdeu bastante. O município de Guaíba fica às margens do lago. A água subiu rápido. Em menos de 40 minutos, várias ruas e casas ficaram submersas. Consegui levantar uma geladeira e os sofás. E a água já estava no joelho, foi subindo e subindo. Os moradores começaram a tirar tudo que a água estragou de dentro das casas. Olha só, são vários armários, sofás, camas. É um cenário muito triste, já que a gente sabe que esses objetos demoraram anos para serem comprados. Só que de uma hora para outra, tudo se perdeu. Armário de banheiro, roupa, móveis, tudo, né? Comida, tudo foi fora. A área continua sendo considerada de risco. A Defesa Civil vai verificar a estrutura das casas para avaliar se existe perigo. 100% aqui do bairro foi atingido. Estamos fazendo algumas ações, né, já de retirada de entulhos. Já foram mais de 1.500 carretas, caçambas de caminhão retiradas de entulhos, né, que são móveis estragados das residências. A prefeitura acredita que vai demorar pelo menos 30 dias apenas para conseguir retirar os destroços da cidade. Toda a comunidade perdeu tudo, ninguém tem nada. Então, quanto mais ajuda vir, é melhor para todos, porque a gente acaba apoiando também as nossas famílias que ficaram desabrigadas, né? 24 cidades de Santa Catarina foram afetadas pela chuva que também atinge o estado desde o fim de semana. 8 delas decretaram situação de emergência. 987 pessoas tiveram que deixar suas casas, a maioria na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí. A chuva na região se intensificou e ultrapassou os 230 milímetros nos últimos 3 dias. Também houve danos em estradas, pontes e deslizamentos de encostas. Depois de um fim de semana de alertas de tempestade na região sul, a segunda-feira foi de tempo firme em praticamente todo o Brasil. Os destaques da previsão do tempo para essa semana com a Lidiane Sayuri. Oi, Lidi, boa noite. Oi, Cris. Temos neste momento uma frente fria sobre o sudeste e até o fim da semana teremos outra que vai trazer mais chuva e frio para toda a região centro-sul. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Pelas imagens de satélite, vemos poucas nuvens carregadas, apenas sobre os estados do Amazonas e do Pará. Amanhã a frente fria avança e forma nuvens de chuva entre o litoral paulista e o Rio de Janeiro. Nos extremos do Brasil, a circulação de ventos úmidos é a responsável pelas áreas de instabilidades. Nesta terça-feira, volta a chover no Rio Grande do Sul. Não tem alerta de temporais,
mas a chuva aperta um pouco mais. Sobre Santa Maria, Rio Grande, São Luís Gonzaga e Alegrete. À tarde, as temperaturas não sobem tanto e ficam entre os 18 e os 24 graus. Em Porto Alegre, previsão de chuva fraca só no fim do dia, faz até 23 graus nesta terça. Na quarta, tempo firme e calor de 30. Na quinta, uma nova frente fria avança sobre o estado e volta a chover forte. Aí sim, com alerta para temporais. Os termômetros não passam dos 23. Na sexta, dia chuvoso e nublado, com máxima de apenas 18. Terça-feira quente e seca em toda a área clara aqui do mapa. Curitiba e Porto Alegre serão as capitais mais frias, com máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro faz até 28. Em Cuiabá, 34. Em Salvador, 29 e até 32 em Boa Vista. Em São Paulo, dia mais fresco, com 25 graus. Na quarta, faz 29. Na quinta, os termômetros marcam até 30. Na sexta, volta a chover no fim do dia, com máxima de 29. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Amanhã, Lidy. Ainda nesta edição, Ilhas do Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, ainda sofrem com efeitos da enchente. Obra do metrô em São Paulo abre cratera em condomínio. Família paga resgate milionário, mas esposa de herdeiro segue desaparecida na região serrana do Rio. Nós voltamos a falar sobre a reconstrução no Rio Grande do Sul com o recuo do Rio dos Sinos. Moradores de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, já começaram o trabalho de limpeza. A repórter Ingrid Gribel tem novas informações. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Hoje, aqui em Canoas, foi montada uma força-tarefa com 40 equipes para dar início aos trabalhos de limpeza. Esses trabalhos, eles aconteceram em 4 bairros e também no centro. São áreas onde a água já recuou. A prefeitura orienta os moradores que tiveram móveis, eletrodomésticos destruídos a deixarem todo esse entulho na porta das casas. A remoção será feita por caminhões. Carros de som têm sido usados para alertar a população. Perdão, fiquei sem ar, perdão. Realmente é de tirar o fôlego. Já já a gente volta com a Ingrid. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito mostrou que diariamente são registradas 57 milhões de compras pagas por aproximação no país. Está conosco a Patrícia Lages, que vai nos explicar se é a facilidade que tem levado as pessoas a aderirem a essa modalidade. Oi, Pati, boa noite. O que é fácil cola, né? Cola e cola bastante. O brasileiro gosta de praticidade, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso. E boa noite para você de casa. Vamos ver os impactos dessa tecnologia. O pagamento por aproximação, também chamado de pagamento sem contato, é quando o consumidor não precisa inserir o cartão na maquininha e nem mesmo digitar a senha. Basta aproximar. Os cartões que têm essa função possuem esse símbolo aqui em cima. Só no primeiro trimestre do ano, mais de 5 bilhões de compras foram pagas por aproximação. Um movimento de mais de 305 bilhões de reais. É uma média aí de R$ 61 por compra em cerca de 57 milhões de operações por dia. Em geral, houve um aumento no uso dos cartões. O de crédito continua sendo o mais utilizado, com 4 bilhões e 700 milhões de operações, seguido pelo cartão de débito, com 4 bilhões. Agora, outra forma de pagamento que tem crescido também é o cartão pré-pago, com mais de 2 bilhões de operações. Ele tem o mesmo princípio dos celulares pré-pagos. Quando o limite termina, basta recarregar, sem faturas e sem juros. Olha, Pati, o pagamento por aproximação naturalmente torna as operações mais ágeis e tal, mas é preciso observar alguns cuidados, não é mesmo? É tão rápido, mas a gente precisa ficar de olho, viu, Cris? Olha, não entregue o seu cartão ao vendedor e nem deixe de conferir o valor da compra. Mantenha também as notificações habilitadas, assim você vai receber uma mensagem no seu celular
toda vez que houver uma cobrança. E também é possível manter a exigência da digitação da senha, principalmente para compras de valores mais altos. Cris, Celso. Valeu, Pati. Ainda hoje, helicópteros das Forças Armadas transportam geradores de energia para bombas de drenagem. Polícia pede prisão de suspeito de assaltar motorista de carro de luxo e roubar relógio de mais de R$200 mil em São Paulo. Irã anuncia presidente interino após queda de helicóptero matar 8 autoridades do país. Em São Paulo, a polícia pediu a prisão temporária do suspeito de roubar o relógio do motorista de um carro de luxo. O motociclista fugiu a pé, mas deixou para trás pistas que ajudaram na identificação dele. A polícia já pediu a prisão temporária do suspeito. Ryan Avanço, de 22 anos, seria o piloto da moto usada no assalto. O crime foi no sábado. O motorista do carro de luxo de mais de R$2,5 milhões teve o relógio roubado num semáforo de uma avenida da Zona Oeste. Após o assalto, o empresário acelerou o carro, bateu na moto e atingiu um poste. O assaltante conseguiu fugir a pé. Durante a fuga, o criminoso deixou para trás uma arma, um revólver calibre 32 e também um celular. A moto está registrada em nome da mãe do suspeito. Pistas importantes que ajudaram a polícia a descobrir a identidade dele. Ryan Avanço é de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O delegado responsável pelo caso afirma que ele não tem passagem pela polícia. Ryan ainda não foi encontrado. O motorista do carro de luxo não se feriu e já foi ouvido pela polícia. A obra de uma linha do metrô abriu uma cratera hoje dentro de um condomínio em São Paulo. A linha 6 laranja do metrô vai passar pela zona norte da capital paulista. A cratera se formou na área da quadra esportiva deste condomínio, ao lado de uma futura estação. De acordo com os moradores, o local estava interditado desde o dia 17, por conta da passagem do Tatuzão, a máquina que abre túneis nas obras do metrô. Inclusive, o quiosque onde antes ficava a churrasqueira da área comum do condomínio já havia sido demolido. O Tatuzão passou hoje. Ele passou aqui, a gente escuta o barulho do Tatuzão, já faz 3 meses que a gente escuta o barulho do Tatuzão. E aconteceu exatamente o que era previsto para acontecer. Houve uma falha, caiu. A concessionária Uni, responsável pela retomada das obras da linha 6, disse que o local já estava isolado como medida preventiva e que não há indicativo de risco às edificações no entorno. A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Governo de São Paulo informou que faz um monitoramento constante da implantação da linha e que continuará acompanhando as ações realizadas pela concessionária. A Secretaria das Subprefeituras da capital paulista fez uma vistoria no endereço e não viu necessidade de interditar os imóveis. O condomínio onde a cratera se formou tem 5 torres, que somam 500 apartamentos. Nenhum morador precisou ser removido. Apenas a área da quadra permaneceu fechada para as obras e uma faixa da avenida foi interditada. As pessoas que moram na torre mais próxima à passagem da tuneladora, elas estão preocupadas. Não é a primeira vez que uma cratera é aberta durante as obras da linha 6 laranja. Há 2 anos, um buraco enorme interditou as pistas da Marginal Tietê. O acidente também provocou o rompimento de uma rede de esgoto da Sabesp. O Ministério Público denunciou à Justiça 4 pessoas envolvidas no desaparecimento da advogada Anique Erdi. Anique está desaparecida há quase 3 meses. A família pagou mais de R$4,5 milhões de resgate para os supostos sequestradores, mas não teve mais notícias dela. Anique Erdi está desaparecida desde o dia 29 de fevereiro. Câmeras de segurança de um shopping em Petrópolis, na região serrana do Rio, registraram as últimas imagens da mulher. Ela é casada com Benjamin Cordeiro Erdi, de 78 anos, herdeiro de um grupo que administrou universidades do Rio. Para a polícia e o Ministério Público, o homem responsável pelo sequestro é Lourival Correa Neto Fadiga. Conhecido como Gordo, ele foi preso em Teresópolis no dia 20 de março. Há 3 anos, Lourival se aproximou do casal. Ele frequentava diariamente a família e ele se dizia policial federal. E com isso ganhava a confiança de todos os membros.
Também foram presos os 2 filhos e a amante dele, Rebeca Azevedo dos Santos. No mesmo dia em que Anique desapareceu aqui, deste shopping, Benjamin recebeu uma mensagem alertando que a mulher havia sido sequestrada e que só seria solta se um resgate de 4.600.000 reais fosse pago. Lorival assumiu o controle das negociações e do pagamento da quantia, mas Anique não foi libertada. O caso só passou a ser investigado pela Delegacia de Petrópolis no dia 14 de março, após a denúncia da filha de Anique. Na troca de mensagens, os supostos sequestradores orientavam Benjamin a não falar com ninguém, nem a envolver a polícia. Segundo as investigações, no mesmo dia que pegou o dinheiro para pagar o resgate, Lorival comprou uma caminhonete avaliada em R$500 milhão. Além disso, adquiriu 900 celulares para abastecer a loja de informática da família dele. O Ministério Público denunciou os suspeitos por extorsão mediante sequestro. A gente não quer descartar nenhuma possibilidade, né? Mas a gente precisa encontrar a Anique, viva ou morta. A defesa de Lorival disse que não foi formalmente notificada e que só vai se manifestar diante do juiz. O advogado de Rebeca Azevedo informou que a inocência dela será comprovada. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou numa cadeira de rodas para depor hoje na Justiça Federal. Cabral está com dificuldade de locomoção por causa de um problema de hérnia na coluna. Ele foi ouvido num processo da Lava Jato que apura repasses de propina. Um funcionário de uma distribuidora de combustíveis morreu depois que o prédio foi atingido por um incêndio em Senador Canedo, em Goiás. Outros 3 sofreram queimaduras e estão internados em estado estável. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A montadora Volkswagen colocou em férias coletivas 4.000 funcionários de 3 fábricas em São Paulo. Segundo a empresa, alguns fornecedores de peças são do Rio Grande do Sul e foram atingidos pelas tempestades, o que impactou a produção. No noticiário internacional, o primeiro-ministro israelense se pronunciou depois da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pedir a prisão dele e do ministro da Defesa. Benjamin Netanyahu afirmou que o pedido é um absurdo e um exemplo do novo antissemitismo, que é o ódio ao povo judeu. O procurador do Tribunal Penal Internacional garante ter provas de que tanto Israel quanto os terroristas do Hamas cometeram crimes de guerra. Os juízes da corte vão avaliar agora se acatam o pedido, que também inclui a prisão do líder do Hamas. O Irã anunciou novas eleições depois da morte do presidente do país num acidente de helicóptero. O corpo de Ebrahim Raisi foi encontrado hoje de madrugada numa região de difícil acesso. A aeronave que transportava o presidente iraniano Ebrahim Raisi e o ministro das Relações Exteriores foi encontrada após mais de 12 horas de buscas. O helicóptero caiu numa região montanhosa a 600 quilômetros da capital Teherã. As 9 pessoas a bordo morreram. Autoridades suspeitam que o mau tempo possa ter provocado o acidente. Além do terreno acidentado, a neblina também prejudicou o resgate. Um drone enviado pela Turquia ajudou na localização do helicóptero. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, decretou 5 dias de luto pela morte do presidente iraniano e de outras 7 pessoas ligadas ao governo. Ele garante que não haverá qualquer interrupção no funcionamento do Irã. Agora, quem assume o segundo cargo mais importante do país é o primeiro vice-presidente. Mohamed Mokber vai governar de maneira interina. Uma nova eleição foi marcada para o dia 28 de junho. Raisi tinha mandato até o ano que vem. Ele estava no poder desde 2021. Esse professor lembra que não deve haver nenhuma mudança significativa na política externa do país, que teve recentemente uma escalada de tensão com Israel. Qualquer candidato precisa da aprovação do líder supremo. E é claro que o Ayatollah nunca vai permitir a candidatura de alguém que não seja alinhado ao regime, afirma Eyal Zisser.
O presidente Lula disse que recebeu a notícia com pesar. Rússia e China lamentaram o acidente. Os grupos terroristas Hamas, Houthis e Hezbollah, que são apoiados pelo Irã, enviaram condolências. Os Estados Unidos chamaram a queda de lamentável. Israel não fez comentários. Hoje, na faixa de Gaza, militares israelenses mataram 2 terroristas do Hamas. Os bombardeios também atingiram Jabalia, ao norte do território. Um oficial israelense de 24 anos morreu durante a operação militar. O presidente Lula se reuniu hoje com representantes do setor siderúrgico do país. No encontro, ele demonstrou preocupação com as notícias falsas sobre as enchentes no sul do Brasil. Quem traz os detalhes é o nosso colega em Brasília, Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. Ainda sobre essa preocupação com a situação no Sul, o governo federal publicou hoje uma portaria que pode beneficiar 17 mil famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, no Rio Grande do Sul. O governo publicou nesta segunda-feira a portaria que suspende por 180 dias pagamentos de parcelas do programa Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. Pelo menos 17 mil famílias serão beneficiadas pela medida. O governo ainda estuda pagar um auxílio para famílias que abrigarem vítimas das chuvas no estado gaúcho. O valor pode chegar a R$ 400 por pessoa acolhida. Outra medida que deve ser anunciada em breve é a criação de uma linha de crédito de 10 bilhões de reais para a indústria do Rio Grande do Sul. No início da noite, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que todos os estudantes do Rio Grande do Sul serão isentos do pagamento da inscrição do Enem deste ano. Como as inscrições do Enem começam agora dia 27 de maio, nós vamos aguardar um pouco como vai se comportar o quadro dos municípios afetados do Rio Grande do Sul para apresentar um calendário exclusivo do Enem para os alunos daquele estado. O governo também lançou hoje um site para cadastrar as famílias para receber a parcela única do Auxílio Reconstrução do Estado. A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, autorizou. E a partir desta quarta-feira, a base aérea de Canoas começará a receber voos comerciais. A Fraport vai assumir a operação do aeroporto de Canoas para, no primeiro momento, nós termos disponíveis até 5 voos diários nessa primeira semana. Ainda nesta segunda-feira, o presidente Lula se reuniu com representantes do setor siderúrgico. No encontro, ele destacou o combate às notícias falsas e a reconstrução do estado destruído pelas chuvas. Esse país está vivendo uma fábrica de produção de mentiras que a nossa geração não estava habituada a conviver. E é uma fábrica de destruição. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigada, Fara. Veja a seguir a atualização dos números da tragédia provocada pela chuva no Rio Grande do Sul. E os prejuízos para a agricultura. Produtores devem precisar de auxílio do governo federal para se reerguer. A Defesa Civil atualizou os números da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Nós vamos voltar com a Ingrid Gribel, que está em Canoas ao vivo. É com você, Ingrid. Oi, Celso. Às vezes falta fôlego, viu? Vamos para o balanço. Balanço divulgado pela Defesa Civil. Mais de 580 mil pessoas estão desalojadas e 76 mil estão em abrigos em todo o estado. 157 pessoas perderam a vida por causa das chuvas. Com a limpeza e o escoamento das águas, corpos podem ser encontrados. Uma equipe que está trabalhando aqui no bairro Matias Velho, onde eu estou agora, encontrou agora há pouco um corpo. Os profissionais não quiseram dar nenhuma informação sobre a identidade dessa vítima. 85 pessoas seguem desaparecidas. Cris, Celso. Obrigado, Ingrid. Apesar da água ter começado a baixar, ainda existem locais
completamente inundados. Em uma das ilhas do Guaíba, teve gente que ficou 3 dias em uma canoa, se alimentando apenas de frutas. O movimento de barcos em direção à região das ilhas foi intenso durante todo o dia. Muitas famílias aproveitaram o sol para fazer a travessia. Conforme a gente vai entrando na ilha, a gente fica impressionado com a força da água, derrubando muros, derrubando portões. E olha ali, ó, até uma lancha foi trazida pela correnteza. A lancha que acabou inclusive tombando e parando ali, na parede daquela casa. A ilha fica a cerca de 25 minutos de barco da capital. Aqui, todas as casas foram atingidas pela cheia do Guaíba. Segundo os moradores, a água subiu rápido. Em questão de minutos, ficou tudo alagado. Mas o meu medo no começo, quando ela estava enchendo demais, era até pegar o segundo piso, né? Mas graças a Deus, ela fixou ali no 5,30, 35 e depois foi para baixar. A correnteza foi forte e formou bancos de areia ao longo das ruas. Além das casas, a água invadiu a unidade de saúde, escolas, farmácias e 2 clínicas. Seu Joel também saiu às pressas de casa e ficou 3 dias dentro deste barco, se alimentando apenas de frutas. Nós ficamos o tempo todo deitados, eu dentro do caico aqui, e nós ficamos 3 dias dentro do caico, só comendo bergamota e goiaba. E a água nós juntávamos dessas garrafinhas que vinham dos bares ali, que arrebentou. Nós pegávamos a água aí no banhado, aí na correnteza e para beber. Na Ilha da Pintada existem cerca de 1.500 casas. Famílias que perderam tudo. Só deu tempo de sair. Só deu tempo dele me tirar pela janela, botou o caico, tirou, peguei umas mudinhas de roupa, nossos documentos e deu. Essa casa foi arrastada pela correnteza e ficou em cima da casa do Alisson. O barqueiro hoje pensa em abandonar a ilha. Agora é tentar recomeçar de novo, tentar arrumar aqui e vender e ir embora. Tu chegar a ver o pouco que a gente conquista com muito sacrifício, trabalhando aí dia e noite aí, perdido embaixo d'água, né? Os estragos no Rio Grande do Sul também foram grandes para a agricultura. O setor deve precisar de auxílio do governo para se reestruturar. Ainda não é possível saber o tamanho do impacto das enchentes. Alagamentos afetaram muitas plantações. De toda a soja produzida no estado, 35% ainda não foram colhidos. Por causa dos custos de atuar com o solo encharcado, 15% dos grãos devem ser abandonados. Para o arroz, o cenário também é preocupante. 17% da safra ainda estavam no campo quando veio a inundação. A estimativa preliminar da Companhia Nacional de Abastecimento é que as perdas no Rio Grande do Sul devam chegar a 1 milhão de toneladas de grãos em várias culturas. Em visita à Record em São Paulo, a ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina disse que é preciso garantir apoio aos produtores. Chamar as cooperativas de crédito, os bancos oficiais, Banco do Brasil, todo mundo envolvido para resolver o problema desse grande estado produtor. Mas a retomada da agricultura e da pecuária em regiões muito afetadas pelas enchentes não depende só de crédito e investimentos. Produtores gaúchos, principalmente os pequenos, vão precisar de orientação técnica para recuperar as lavouras. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural já participa desse esforço. O Senar é uma instituição mantida pelo agronegócio e faz parte do Sistema S, como o Senac do comércio e o Senai da indústria. O Senar oferece gratuitamente formação para profissionais do campo. E é com isso que eu acho que nós vamos ter essas pequenas propriedades transformadas em grandes produtoras de grãos, de cereais, de hortifruti granjeiros, de ovos, porque não é só voltar a plantar, mas vão ter construções que precisarão, a própria casa do produtor rural que foi arrasada, as condições de logística, as estradas, pontes. Mais de 25 mil voluntários da Universal trabalham para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, mais uma carreta cheia de donativos está pronta para iniciar a viagem até o Rio Grande do Sul. Água, cobertores, kits de higiene, brinquedos e outros itens. Tudo arrecadado, preparado por quem não mede esforços para ajudar quem precisa. Até agora, a ação do Unisocial já recebeu quase 265 toneladas de alimentos
mais de 821 mil garrafas de água mineral e quase 14 mil itens de higiene, além de cestas básicas, cobertores, colchões e ração para animais. Você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias que estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Helicópteros das Forças Armadas ajudam no transporte de geradores para ligar bombas de drenagem em locais que ainda estão sem energia elétrica. Mesmo com a queda do nível da água do Rio dos Sinos, muitas regiões seguem alagadas. Foi uma tortura psicológica assim que acho que nunca mais eu quero passar na minha vida. Mais de 30 mil casas foram atingidas em São Leopoldo. A prefeitura espera concluir ainda essa semana a instalação de 6 bombas de alta capacidade. A gente não vê a hora de baixar essa água dessas bombas, puxar essa água de uma vez para a gente voltar a fazer a limpeza e voltar a morar no lar e com a esperança de nunca mais acontecer o que aconteceu, né, cara? Com o funcionamento das bombas, o visual vai mudando rapidamente. Esses 2 equipamentos instalados aqui são capazes de sugar 6 piscinas olímpicas a cada hora. Com isso, já é possível ver a carroceria daqueles caminhões, que no sábado estavam completamente encobertas. Olha, eu acho que daqui mais umas 2 semanas, né, para poder voltar. Mas graças a Deus, a vida da gente é mais importante, né? Porque a gente está vivo. Em Novo Hamburgo, vereadores entraram na justiça para que a prefeitura providencie bombas para retirar a água represada em um bairro. O município afirma que tem feito de tudo e que vai receber uma bomba enviada pela Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo. Nesta segunda-feira, helicópteros das Forças Armadas realizaram o transporte de geradores para ligar bombas de drenagem em locais onde a energia elétrica ainda não foi restabelecida. Neste condomínio, os moradores relatam que a volta para casa será ainda mais complicada, porque o esgoto invadiu tudo. Uma água preta, cheiro, literalmente parece que nós estamos dentro de uma fossa de esgoto. Aqui um retrato claro de como a água das enchentes é uma água suja. Nem mesmo os peixes conseguem sobreviver. Durante uma das operações de salvamento, um susto. A moto aquática de um dos voluntários pegou fogo. Graças a Deus, ele voou 2 metros de altura, mas não se machucou não. Mesmo cansados, moradores seguem firmes no apoio às vítimas. O que mais me marcou é olhar para os olhos dessas pessoas assim, e ver assim, a tristeza, a devasta que Deus assim, passou, parece um rolo compressor por metade da cidade, sabe? É dia de fim de temporada na série Reis. Salomão enfrenta a decadência e o reino de Israel está prestes a sofrer uma divisão. A nova temporada da série já estreia amanhã, sem pausas. Hoje, momentos decisivos trazem revelações e despedidas que prometem emocionar o público. De garoto inseguro. Será que eu vou conseguir? A rei mais sábio de todos os tempos. Até nisso você se sobressai diante dos demais reinos. O líder que enriqueceu e expandiu o reino de Israel se perde entre mulheres e o culto a deuses pagãos. O fim da 10ª temporada de Reis vai revelar as duras consequências dos erros de Salomão. Salomão, ele quando chega ao final da temporada, ele está muito perdido. Muito fragilizado. Então o grande conselho foi que ele seguisse os mandamentos de Deus. E ele não seguiu. E chegamos a esse fatídico episódio da decadência. Naamá, a mãe do herdeiro de Salomão, surge na situação mais difícil que já viveu. Ela entende esse amor obsessivo que ela tinha pelo Salomão. Ela entende que ela colocou o Salomão acima dela mesma, acima de Deus. E ali é como se finalmente ela conseguisse entender os erros dela. A história da Naamá, eu acho que é muito real porque
As grandes transformações na vida só acontecem quando a gente chega no fundo do poço, assim. E aí, pela primeira vez, ela vai, de fato, se conectar a Deus. Finalmente ele entende tudo. Ele tem um momento de cair a ficha, de entender completamente aonde está a sabedoria e aonde ele errou. Todo mundo que leu a cena, que recebeu essa cena, vem comentar, fala que chorou lendo, porque realmente é muito lindo esse momento. O ator Henrique Camargo, que interpreta Roboão, filho de Salomão e Naamá, também se emocionou com a cena que marca o final da temporada. E eu comecei a chorar no carro, porque eu li de novo a cena. É muita gratidão por todo o processo que a gente passou, mas é muito triste também. Não, pai. Israel nunca mais vai ser o mesmo depois de Salomão. Isso vai causar uma ruptura ali. Sempre foram assim. Nós somos tribos diferentes, mas nós somos irmãos. E o que acontece através dessa decadência de Salomão é uma coisa que rasgou o reino, rasgou os irmãos. A senhora o conhece muito bem. Jeroboão, homem que havia sido servo do rei, vai se tornar um grande opositor. Que Salomão vai realmente ter uma guinada mesmo, né, em busca do luxo, enfim, da vaidade, das mil mulheres, né? Então Jeroboão percebe que ele se perdeu. Realmente esse também é um motivo da oposição, né, de Jeroboão contra Salomão. E ele tem razão com essas mulheres e os altares. Ele começa a ficar contra Salomão, que não é legal. Não é legal porque você vê o seu governante fazendo o que é errado. O certo é você tentar ajudar, não ficar contra. Neste conflito, o jovem Roboão terá de tomar a frente. Um fim de temporada que promete emocionar. É realmente muito difícil para ele, mas ele aí reconcilia com Deus e vai para frente e encara mesmo como uma responsabilidade mesmo, né? Pode ser que é bonito o final, não tem como eu contar, acontece isso, mas é bonito. O que você diria para ela e para o Salomão? Sigam em paz e sejam felizes. Ai. O último episódio da temporada A Decadência vai ao ar hoje, logo depois do Jornal da Record. E a partir de amanhã, não perca a nova temporada da série Reis, A Divisão. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis, A Decadência. Tem episódio especial, o último dia da temporada, o Adeus a Salomão. E logo depois de Gênesis, não perca o reality A Grande Conquista, com a dinâmica cara a cara. Ótima noite para você. Boa noite.